Quero comunicar ao seu coração a palavra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que hoje venho comunicar é tirada do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 45. Esse Evangelho vai nos contar sobre a ressurreição de Lázaro e a grande afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Mas qual o significado dessa afirmação de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. No Antigo Testamento existia duas maneiras de se conceber a ressurreição. A primeira era através da lembrança, aquilo que nós chamamos saudade. Todas as vezes que o ente querido falecia para o povo de Israel, este mesmo povo, através da memória, através da lembrança, fazia com que a saudade eternizasse a pessoa dentro de si. A segunda forma era através dos filhos. Isso mesmo, através dos filhos. Os filhos estariam continuando a vida do pai. No século II a.C., surgiu os primeiros lampejos daquilo que seria a ressurreição no último dia, quando o Império Grego invadiu o Templo de Jerusalém, profanando assim o templo, mudando os costumes do povo de Israel. Emergiu um grupo liderado por Simão Macabeu, que lutou para a purificação do templo e para a purificação dos costumes deste povo de Israel. Inúmeros fiéis foram mortos, e o grande sentido da morte foi compreender que o Redentor vive e que ele não deixaria nas profundezas da terra aquele que era fiel. Essa era a grande motivação de fé que norteava a luta contra os profanadores da cultura do povo de Israel. Em Cristo, nós já temos a certeza clara da ressurreição. Cristo vai nos dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo quer nos falar que a nossa vida não é tirada com a morte, mas a nossa vida é transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nós recebemos um corpo imperecível. É a partir dessa ressurreição do Cristo que nós temos o núcleo central da nossa esperança e da nossa fé. Não é possível olharmos para a cruz do Cristo sem que sejamos capazes de perceber o mistério da ressurreição. E aí então, amados, nós vamos compreendendo aos poucos o que significa essa palavra ressurreição. Significa viver em Cristo. São João nos dizia que a vida eterna consiste em conhecer a Cristo de todo o coração. Então, na verdade, a ressurreição acontece quando escolhemos viver com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo nos dizia: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. A tal passo que o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos dizia que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Nenhuma tribulação, nenhuma discórdia, nem mesmo a fome, nem mesmo a morte. Porque graças ao Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então a nossa vida está escondida em Cristo. Então a ressurreição deve ser vivida por nós cristãos com a certeza desse amor de Deus que vive em nós e que nos impulsiona para que vivamos com inteireza a cada momento, a cada segundo, somente para Ele. Agora, um grande alerta: o Deus que nos criou sem o nosso consentimento, Ele nunca vai nos salvar sem o nosso consentimento. Por isso o nosso sim a cada momento a Deus, com uma vida santa, com uma vida coerente, para que no momento oportuno, quando o Senhor nos chamar, estejamos sempre com a nossa vela acesa, que significa
a nossa preparação interior. Então hoje guarde essa palavra. O Senhor nos chamou para a vida, porque Ele nos ama e, como nos dizia o livro do Cântico dos Cânticos, o amor é mais forte do que a morte.